Bom, vamos ver o esquema de ligação de um motor trifásico e suas características de funcionamento, a fim de saber, né, quando podemos utilizá-los, quais as ligações, né, de motores que existem, quais suas aplicações. Bom, para o controle de um motor elétrico, é importante que o sistema trifásico esteja equilibrado. Então, podemos dizer que o sistema, né, por ter 3 fases, dependendo do esquema de ligação, não necessita de um condutor neutro, né, como o sistema monofásico. Então, há 2 tipos de tensões e 2 tipos de corrente. Então, há a tensão de fase, né, o VF, que é a tensão em cada enrolamento. A tensão de linha, que é a tensão entre 2 fases, você pega fase e fase. Tensão de fase entre a fase e o neutro. Tá? Tensão de fase entre uma fase e outra fase. Tensão de linha, desculpa. Corrente de fase, né, que é a corrente em cada enrolamento. Corrente de linha, que é a corrente solicitada pela carga. Tá? Pela carga pelo motor, no caso. Né? Então, em um gerador trifásico, há 3 bobinas. Cada bobina representa um sistema monofásico de tensão, como mostrado no circuito abaixo. Né? Então, vai ter 3 bobinas, pega um motor trifásico, vai ter 3 bobinas, né, no mínimo, e 6 pontas. Tá? Isso é um motor clássico de 6 pontas. Ao encontrar um motor sem identificação nos seus terminais, por exemplo, aqui, ó, ele está direitinho, né? Aqui, ó. Terminal 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Mas quando você pega o motor que não tem essas identificações, geralmente fica escrito no próprio isolamento do cabo elétrico, né? Fica lá um númerozinho, mas quando não tem. Então, ao encontrar um motor sem identificação em seus terminais, não ligue as bobinas de forma aleatória. Isso pode provocar danos ao motor. Então, você deve fazer um teste de continuidade com um multímetro com escala em ohm, né, para identificar as bobinas. Então, você vai pegar o seu multímetro, você vai colocar ele na menor escala possível, que é 200 ohm, né? E as bobinas, né, são os indutores, eles funcionam como se fosse resistência elétrica. Bobina não tem reatância indutiva, nós não vimos isso. Então, reatância indutiva é um fenômeno resistível, é dado em ohm. Então, você vai botar na menor escala de resistência até 200 ohm e vai fazer o seguinte, né? 6 passos. Você vai colocar o teu multímetro na escala de continuidade de resistência, na menor escala de resistência. Bom, você vai colocar a ponta de prova do multímetro, uma das pontas, em um dos 6 terminais do motor. Né? Enquanto isso, a outra ponta do multímetro você vai pinçando diretamente nos outros terminais. Quando você passar em outro terminal, se for da mesma bobina, né, em que está a outra ponta de prova, ela vai acusar uma resistência elétrica. Né? Então você tem 3 bobinas que você não está enxergando. Aí você veio com o teu multímetro, pegou uma ponta. De 6 pontas, pegou uma ponta. E você foi pensando, né, as outras 5. Opa, encontrei um valor de resistência. Significa que você achou uma bobina das 3 bobinas. Você achou um par de terminais. Caso contrário, a resistência vai ficar infinita, né? O contato aberto. Se você encontrar a resistência finita, deverá passar para outra ponta, né? São outras 5 pontas para você verificar. Quando encontrar uma das bobinas, refaça isso para encontrar a segunda bobina e a terceira bobina. Né? Ao encontrar cada bobina, identifique-as logo. Na primeira bobina, você deve colocar nas identificações terminais um terminal número 1 ou terminal número 4. Na segunda bobina, você coloca um terminal 2 ou terminal 5. Na terceira bobina, coloca terminal 3 e o outro 6. Caso você faça todos os testes e uma ou mais bobinas esteja com resistência finita, significa que a bobina está rompida, né? Que o motor está queimado, tá? Ele rompeu o terminal de bobina. Então, existe um curto-circuito entre elas. Então, em ambos os casos, ou existe um curto-circuito entre elas, e em ambos os casos, o motor apresenta problema. Então, um sistema trifásico
pode ter alguns esquemas de ligação para a geração de tensão elétrica em um motor. Para tanto, é importante que para um bom funcionamento, né, do sistema de partida, você dimensione os fios adequadamente, né, de acordo com a corrente elétrica especificada pelo motor, né, para você não ter aquele problema de você utilizar um condutor mais fino para trabalhar com o motor elétrico e proporcionar uma perda de energia na transformação para térmica naquele condutor, podendo até acontecer curto nele. Ou, se estiver bem dimensionado o disjuntor, pelo menos desarmar o disjuntor. Bom, aí segue a tabela de condutores, né, para o esquema de ligação. Então, se for série métrica, vai ser em milímetro quadrado, a descrição dele. Se for série AWG, né, então vai vir números meio diferentes da nossa normalidade, porque o nosso hábito é usar a série métrica, os condutores em milímetro quadrado, que de acordo com a BNT-NBR 5410, para iluminação, o mínimo de 1,5 milímetro quadrado, para tomada de uso geral, mínimo de 2,5 milímetro quadrado, e para circuitos específicos, aí vai o cálculo de dimensionamento mesmo. Então, a série AWG então, tem valores mais diferenciados, né? Então, por exemplo, AWG 14, né? Então ele trabalha em aproximadamente 2,1 milímetro quadrado, né? Vai trabalhar com até 15 amperes. Bom, ligação em triângulo. Então, dado que temos as 3 bobinas já identificadas, a primeira bobina com nomenclatura de 1 e 4, a segunda bobina com nomenclatura de 2 e 5, a terceira bobina com nomenclatura de 2 e 6, faz-se a ligação terminal 1 com terminal 6, terminal 2 com terminal 4, terminal 3 com terminal 5. Aí você proporciona um fechamento em triângulo, ou também conhecido como delta. Então, examinando a figura a seguir, vemos que a cada carga é aplicada uma tensão VL. Né? A tensão VL é tensão na carga, né? Tensão de linha. Né? Então você vai ter tensão de linha em cada bobina, que é a própria tensão do circuito monofásico. Né? Então ela vai corresponder à tensão V1, vai ser igual, né, a V1 de 1 a 2. Né? Então V de 1 a 2 vai ser V1. V de 2 a 3 vai ser V2. V de 3 a 1 vai ser V3. Então 3 tensões para cada bobina. A corrente em cada condutor de linha, ou corrente de linha, IL, é a soma das correntes das duas fases ligadas a esse condutor. Ou seja, corrente de linha vai ser igual, né, a corrente entre 1 e 2, aqui, ó, mais a corrente entre 3 e 1. Então, a corrente de linha que vai passar por esse condutor vai ser a corrente, né, essa mais essa. Como as correntes estão defasadas a 120 graus, né, entre si, por se chama trifásico, então nós vamos ter que a corrente de linha, né, vai ser igual a corrente 1 menos 2 mais a corrente que passa pelo ramo 3 e 1, né, os terminais entre 3 e 1. Para facilitar aqui uma dedução de fórmula, vai sobrar para a gente que o IL é igual a corrente de fase, a corrente de linha vai ser igual a corrente de fase vezes raiz de 3. Tá? Então, pegou a corrente de linha, multiplicou por raiz de 3, você achou a corrente de fase. Ligação estrela. Né? Então, você pega as três bobinas, você vai ligar o 4 com 5 com 6, vai criar, né, uma rede Y, né, estrela, onde você pode puxar o neutro, né, do centro desses terminais. Oi, gente, alguém tem alguma dúvida? Abriu o áudio? Acho que de repente foi só alguém chegando mesmo na aula. Ligando um dos condutores monofásicos a um ponto comum entre os três, que é o caso desse daqui, embaixo, os 3 condutores restantes formam um sistema trifásico em estrela.
né? E às vezes o sistema trifásico em estrela é conhecido como a 4 fios por causa desse neutro aqui que a gente pode ter acesso. Bom, o quarto condutor, né, o caso do neutro, é ligado ao ponto comum às 3 fases, como você pode ver na imagem da direita inferior. A tensão de linha e a corrente de linha são definidos do mesmo modo que na ligação triângulo, como você pode ver na direita acima, né? Então, examinando melhor o esquema da figura de ligação em triângulo, a primeira imagem, o primeiro circuito, vemos, né, que a cada carga é aplicada uma corrente de linha, né, que é a própria corrente do sistema monofásico. Então, a tua corrente de linha vai ser igual à corrente de fase com a relação de 1, né, de 2 e de 3. Onde a corrente 1 vai ser a relação de 1 para 2, a corrente 2 aqui, ó, vai ser a relação de 2 para 3, e a corrente 3, né, que vem para cá, a relação de 3 para 1. Repara que está sempre em oposição. Bom, e para calcular, né, na ligação em estrela, em Y, utilizando, né, da lei de Kirchhoff para a corrente, né, I1 mais I3 vai ser igual à corrente na carga, nós podemos encontrar a tensão na carga, que está aqui, ó, VL. Então, vai deduzir essas fórmulas todinhas aqui e nos afirma que a tensão VL vai ser igual à tensão de fase vezes raiz de 3, por ser um sistema trifásico, tá? Não levando em conta o neutro. Okay? Mas se você somar todas as correntes, as quedas de corrente, de acordo com a lei de Kirchhoff para corrente, você vai igualar a corrente de neutro, que é zero. Então, a tabela a seguir mostra as fórmulas mais utilizadas, né? Pegando essas fórmulas aí, compilando para, né, estrela, triângulo, né, e tendo uma comparação entre elas. Então vamos lá. Então, para estrela, para Y, né? Então VL vai ser igual a VF vezes raiz de 3. E a corrente de fase vai ser igual a corrente de linha. Já na ligação em delta, né, a tensão de fase, a tensão de linha que vai ser igual à tensão de fase, e a corrente de linha que você vai pegar a raiz de 3 e multiplicar pela corrente de fase. Inverte, tá vendo? A logística. E a potência em volt-ampere, né, para ligação em estrela, tem o neutro, né? Então não entra a raiz de 3. Para a ligação triângulo, não se usa o neutro, então a gente admite, inclui, né, a raiz de 3. Se é equilibrado, não tem neutro. Então, raiz de 3. Se é não equilibrado, é porque tem o neutro, então usa somente o número 3. Lembrando que se for trifásico com neutro, usa 3. Trifásico sem neutro, raiz de 3. Se for monofásico, 1. Se for bifásico, 1 também. Não uso o número 2, tá? Alguns motores são fornecidos com terminais de enrolamentos religáveis, né, para que possam fornecer pelo menos 2 tensões diferentes, né, e os principais tipos de ligação de terminais de motores são os seguintes: ligação em série, né, para o motor série ou paralelo, para motor com 2 velocidades, né, o enrolamento de cada fase vai ser dividido em 2 partes, né, ligando as 2 metades, né, de uma série para cada metade, ficará com a metade da tensão da fase nominal da máquina. Ligando as 2 metades em paralelo, a máquina poderá ser alimentada com uma tensão igual à metade da tensão anterior, né? Se você ligar em paralelo, ele divide a corrente. Então, se é proporcional, cai pela metade. Sem que altere a tensão aplicada em cada bobina, porque em circuito paralelo a tensão é a mesma, né? A corrente é que se divide. Como mostra a figura seguinte, vai apresentar, de acordo com o número de bobinas do motor. Esse tipo de ligação exige terminais do motor. Exige 9 terminais do motor. Né? E a tensão nominal, que é a tensão dupla mais comum, é 220 e sobe para 440. Ou seja, o motor é ligado,
Em paralelo, quando alimentado com 220, e em série, quando alimentado com 440. O mesmo esquema de ligação serve para outras tensões quaisquer, desde que seja uma ou o dobro da outra. Então aqui está o exemplo, né, com os 9 terminais. Então, um motor de 9 terminais ligado em triângulo ou duplo triângulo, né? Então está aqui, ó, triângulo com 9 terminais, duplo triângulo 9 terminais, cai pela metade. Ou motor para ligar em estrela, né? Ou duplo estrela, com 9 terminais. Então está aqui, ó, estrela, né? Ou duplo estrela, para cair pela metade também. Ok? Ligação estrela-triângulo para motor com 2 velocidades. Utiliza motores, né? Utilizado em motores de indução com enrolamento de cada fase e tem 2 pontas, né, trazidas para fora do motor. Se as fases forem ligadas em triângulo, cada fase receberá uma tensão de linha, como por exemplo 220 volts. Se for ligado em estrela, o motor pode ser ligado a uma tensão igual a 220 vezes raiz de 3, que vai dar os 380 volts. Então ele parte em 380 volts com uma corrente menor, motor mais devagar, né, menor potência. Aí ele troca para 220 volts, aumenta a corrente e o motor coincidentemente aumenta a potência. Então a seguir vamos mostrar a ligação que exige 6 terminais nesse caso, né? O motor serve para qualquer tensão nominal. Então, nos exemplos, ó, 380 e 660, ou 440 e 760, né, a tensão maior declarada só serve para indicar que o motor pode ser acionado por meio de uma chave partida estrela triângulo, se vier com essa nomenclatura de 2 tensões. Motores que possuem tensão nominal de operação acima de 600 volts deverão utilizar um sistema de isolação especial apto para essa condição. Vai usar um soft start, um inversor de frequência para isso. Outro circuito, né, outro disjuntor. Então, se a gente fizer o fechamento do motor em estrela, vai ter 380 volts. Se fechar o motor em triângulo, vai ter 220 volts. Tá? Muito comum essa operação. Então, tripla tensão nominal, ou seja, tripla velocidade, pode combinar os dois casos anteriores, né, divididos em 2 metades para ligação série paralelo. Além disso, todos os terminais são acessíveis para poder ligar as 3 fases em estrela ou em triângulo. Desse modo, nós temos 4 combinações possíveis de tensão nominal. A ligação triângulo em paralelo, ligação estrela em paralelo, sendo igual a raiz de 3 vezes a primeira, ligação em triângulo em série, valendo o dobro da primeira, ligação estrela em série, valendo raiz de 3 vezes o valor da terceira. Né? Mas como essa tensão seria maior do que 600 volts, é indicada apenas como referência ligação estrela-triângulo, como, por exemplo, 220, 380, 440 ou para 760 volts. Então, esse tipo de ligação exige um motor de 12 fios, né, 12 condutores, 12 pontas, né, apresentado na figura 1, que está na direita superior, ou de 9 condutores, apresentado na figura 2, que está na direita inferior. Figura 1 na direita superior e a figura 2 direita inferior. Né. Fechamento com motor de 12 pontas, estrela ou triângulo. Fechamento com motor de 9 pontas, né, estrela e triângulo. Bom, ligações de motores. Então foram apresentados até aqui os esquemas de ligações dos motores. Então serão vistos agora os tipos de ligações, né, que são utilizados nos motores trifásicos com 6, 9 ou 12 fios. Tá? Se for motor da Lander,
né, se for um motor monofásico, por exemplo. Então, motores a 6 fios faz o fechamento em estrela para ter 380 volts, fechamento em triângulo para ter 220 volts. Então, o fechamento vai vir na plaquinha de identificação apresentado dessa forma. Se for com 9 fios, né, série paralelo, utilizado triângulo 220 volts, duplo triângulo 380 volts, estrela 380 volts ou duplo estrela 440 volts. Vai vir essa identificação na plaquinha. Com 12 condutores, para série paralelo, né, utilizando o triângulo 220 volts, duplo triângulo 380 volts, estrela 440 volts ou duplo estrela 760 volts. Então vai estar lá na sua plaquinha de identificação do motor como fazer o fechamento. Ok? Aqui os fechamentos. Ó. 220 duplo triângulo. 380 duplo estrela. 110 um triângulo. 760 né, uma estrela. Motor da Lander, né, que ligação de motores trifásicos, né, da Lander com duas velocidades de 6 fios. Vai vir na placa de identificação a forma de ligar. E monofásico com fase auxiliar, né, seriam monofásicos com 6 condutores. Okay? Viria na plaquinha de identificação essa forma de ligar também. Bom, representação gráfica de um circuito. Tá? Um esquema elétrico, e não um diagrama, é a representação dos componentes que o compõem, de acordo com as normas de símbolos gráficos e símbolos literais. Então veja na figura a seguir, né, esquema de circuitos principais de manobra representando uma instalação elétrica industrial. Então está aqui um diagrama unifilar. Né? Ele apresenta os fusíveis, né? Fusível para comando, aí um contator, o comando de força do contator, K1, passa pelo relé térmico, né, do contato de força, e chegam as 3 fases no motor. Tá? Chegam as 3 fases no motor. Só que o que acontece? Né? O diagrama unifilar ele é muito utilizado em instalações elétricas prediais, tá? Por ser mais funcional. Né? Para instalações elétricas industriais, não é muito comum, né, a utilização desse tipo de ligação unifilar. Nós já utilizamos as multifilares, né? Bifilares, trifilares, por exemplo. Então, no esquema de comando e representação do tipo bifilar, né, ou seja, a gente está usando diagrama multifilar agora para 2 fases, né, temos um circuito alimentado com 2 condutores em forma monofásica ou bifásica. Monofásica seria a mesma forma, né, só que um terminal vai na fase, outro vai no neutro. Normalmente, circuitos principais de manobra estão associados a circuitos de comando, né, apresentados aí. Bom, esse aqui é um exemplo. Bem, fusível, transformador de comando, aí vem neutro aqui para baixo, ou se fosse bifásico, uma fase aqui para baixo, né, para um lado das bobinas, e a outra fase é que vai toda a parte de comando lógico, liga, desliga, vira para um lado, vira para o outro. Tá vendo aqui, ó, liga temporizador com retardo na energização, aí ele vai contar um tempo, vai trocar aqui, ó, aí vai armar K2, vai armar K3, né? Então, ele vai ficar fazendo esse jogo, né, de contatos aqui. Então, isso é um comando elétrico. Ao reunir, né, os componentes de um circuito, há 4 condições básicas que devem ser respeitadas. Primeira, a entrada do sistema deve possuir a menor quantidade de operação e proteção para atender com segurança. As circunstâncias desse pior caso, por exemplo, né, proteger componentes contra a ação térmica e dinâmica de uma corrente de curto-circuito. Segunda condição,
A estrutura do sistema decorre da necessidade da divisão de cargas, né, assegurando uma elevada praticidade e confiabilidade do sistema, e do aterramento e do atendimento, né, a certas imposições normalizadas, como ocorre, né, a partir de motores, por exemplo, né, com a inserção de métodos de partida para potências nas quais a norma exige, que nós vamos fazer hoje, inclusive. Terceira condição, enquanto no momento da montagem do circuito, devemos observar, né, o correto método de instalação na hora de aplicar a carga. Nós vamos ter que atender, né, às orientações das respectivas normas, né, quando você for aplicar a carga naquele comando elétrico, para não prejudicar o desempenho do circuito futuro. E a quarta condição é que, de forma semelhante, né, ao item 3, devemos conhecer a metodologia de manutenção citada na norma do produto em questão, para assegurar uma vida útil e mais longa, e com isso minimizando investimentos futuros para manter o sistema funcionando. Oi, gente, alguma dúvida? Eu ouvi um áudio aqui. Tá, vamos lá. Então, o circuito que alimenta o motor, ele pode incluir 1, 2, 3 ou 4 elementos de chaveamento ou controle, preenchendo uma ou mais funções. Quando vários elementos são utilizados, eles devem ser coordenados para garantir uma operação otimizada do motor. Então, a proteção do motor envolve alguns parâmetros, né, que dependem da aplicação do tipo de máquina, né, acionada, né, segurança, operação, frequência de partida, por exemplo, o nível de continuidade, né, de serviço imposto pela carga ou pela aplicação, 2 padrões aplicáveis para assegurar, né, esse tipo de proteção de vida e patrimônio, e essas funções elétricas são necessárias para naturezas muito diferentes, que é o caso de proteção contra a sobrecarga de motores, controle, né, que é para elevados níveis de durabilidade, e isolação dele, né, para ele não ficar fechando o curto ou interferindo eletromagneticamente em outros dispositivos. Esquema com as funções de partida de motores. Esquema com as funções de partida de motores, né? Então, a comutação da lista, né, estabelece e interrompe a alimentação dos receptores. Então, essa função de comutação geralmente é realizada por meio de contatores eletromagnéticos, né? Lembra que o motor trifásico depende do chaveamento dos contatores, ou por aparelhos que assegurem igualmente outras funções como disjuntores, motores ou contatores e disjuntores. Então vamos lá. Distribuição elétrica em baixa tensão. Perfeito? Então a gente tem 2 formas de fazer até chegar no motor elétrico trifásico. Então o seccionamento dele, né? Você vai isolar eletricamente o circuito de forma da alimentação geral. A parte de proteção contra curto-circuito. Então, nesses 2 itens aí, né, seccionamento e contra curto-circuito, a gente vai ter o fusível disjuntor, né, para detectar e interromper, né, o mais rápido possível correntes anormais superiores a 10 vezes o valor da corrente nominal. Proteção contra a sobrecarga, né, detectar aumentos de corrente de até 10 vezes a corrente nominal e evitar o aquecimento do motor, né, e dos condutores antes da deteriorização do isolante. Então, comutação direto para o motor. A outra forma, né, é fazer a comutação e utilizar dispositivos como o soft start ou inversor de frequência, né, para fazer o acionamento do motor. Então, a comutação neste caso consiste em estabelecer, interromper e regular o valor da corrente absorvida,
né? Então, quem vai regular rampa de aceleração, rampa de desaceleração, regular a corrente de partida do motor, serão esses dois itens, tá? Eu vou destinar alguma aula só para falar sobre esses dois itens, ok? Aí sim você liga no motor elétrico. Então, partida direta, né? Vamos falar nos circuitos para atividade prática. Então, a partida direta é a mais simples, né? O estator ligado diretamente à rede, né? E o motor parte com suas características naturais. No momento que é colocado em funcionamento, o motor comporta-se como um transformador, né? Em que o secundário vai ser constituído pela gaiola do rotor, muito pouco resistiva, né? Está em curto-circuito. E a corrente induzida no rotor será elevada. Então, como as correntes primárias e secundárias, né, do transformador de comando, por exemplo, são sensivelmente proporcionais, o pico de corrente resultante vai ser elevado. Então, o pico de partida vai chegar a ser de 5 a 7,5 vezes o valor da corrente normal, né, nominal. Então, o motor ele vai partir com um volume de corrente mais elevado. E o conjugado de partida, em média, de meio a 1,5, né, a porcentagem do valor nominal no momento da partida. Apesar de suas vantagens, equipamento simples, conjugado de partida muito elevado, partida rápida, preço baixo, né, a partida direta só é interessante nos casos em que a potência do motor, né, em baixa relação é baixa em relação a quando ela for baixa em relação à potência disponível da rede, né, de modo a minimizar as perturbações. Quando a máquina movimentada, né, não necessita de uma aceleração progressiva, né, a esta equipada com um dispositivo mecânico, redutor, por exemplo, que vai evitar a partida rápida, né? E quando o conjugado de partida for elevado, né, para dar um alto torque nele. Então, em contrapartida, sempre que a corrente exigida, né, perturbar o bom funcionamento de outros aparelhos ligados ao mesmo circuito, provocado pela queda de tensão que ela causa devido aos golpes mecânicos, né, que a máquina não suporta. E caso o conforto, né, e a segurança dos usuários sejam considerados, escadas rolantes, por exemplo, né, torna-se necessário utilizar um artifício para diminuir a corrente exigida ou o conjugado de partida, né, o torque de partida. Né. O processo mais utilizado consiste no motor sob tensão reduzida. Um exemplo, ó, partida direta de um motor trifásico. Aí nós temos o comando de força, né, utilizando fusível ou utilizando o disjuntor de motores, né, os DRs, para motores, e o respectivo comando elétrico. Então isso aqui para vocês já é comum, porque nós fizemos na aula prática algo muito similar. Né? E o comando elétrico fizemos também algo muito similar, né? Com o contato auxiliar do relé térmico, botão de stop, botão de start, né? E a bobina. Ok? Então, neste caso aqui, ainda vai ter mais esse dispositivo que vai fazer, né, o chamado selo, contato de selo, né, que isso é um apelido técnico. O termo técnico é contato auxiliar, é o mesmo nome, de retenção da bobina. Por que retenção? Aperta S1, energiza K1, fecha aqui. Ó. Aí você tira o dedo daqui, ó, ele vai continuar pelo paralelo. Por isso que é auxiliar de retenção da bobina de K1. Então, quando der o start, vai energizar K1, vai fechar aqui, vai manter o selo, vai fechar aqui, ó, vai descer o trifásico, vai energizar o motor. Perfeito? É isso que nós vamos fazer. Também tem a partida direta de um motor trifásico com o comando de reversão, né, que é o fato de você mandar ele funcionar para um lado ou mandar ele funcionar para o outro. Tá?
Então, olha aqui, ó. Quem vai ser responsável nos dois casos aqui, tá? A única diferença é o fusível e o disjuntor. Então, você tem K1 e K2, ó, você tem duas bobinas. K1 vai ser representado para fazer o motor girar num sentido. K2 vai ter duas das três fases, né? Duas das três fases invertidas. Então vai fazer com que, por exemplo, ó, a fase do meio eu permaneço. Aí a saída de K2, a fase 1 e fase 3 eu inverto. Aí isso vai fazer com que o motor vire em sentido oposto. Tá? Então o comando elétrico vem, né, o circuito de potência pode usar o mesmo disjuntor aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o hábito de usar um disjuntor para comando elétrico e um disjuntor para comando de força, né? Mas você pode usar um disjuntor só para os dois casos. Então vem aqui a energia, passa pelo botão de stop, né? S2 aqui fechado na linha de S1 aberto, S1 fechado na linha de S2 aberto, é chamado de intertravamento de entrada. Tá? Então isso aqui, ó, intertravamento de entrada. Então, intertravamento de entrada. E intertravamento de saída. Tá? Esse anterior aqui, ó, contato auxiliar de retenção da bobina de K1. Então, vou botar aqui o apelido técnico. Apelido técnico, tá? Não é termo técnico. Perfeito? Então vamos lá. Intertravamento de entrada e intertravamento de saída, tá? Intertravamento é uma lógica de segurança. Por quê? Vamos lá. Apertamos S1, passa a corrente aqui, ó, energizou K1. Aí aqui ele vai e abre.
Nisso que ele abre, eu posso pressionar S2 à vontade, que ele não vai ter corrente, porque o circuito vai estar aberto aqui. Então, se K1 estiver funcionando, impossibilita, não existe chance de K2 funcionar. Aí você desliga. Aí você pressiona S2, vai acionar K2. Aí o K2 aqui, ó, como um contato de intertravamento, vai abrir, né? Impossibilitando qualquer chance da bobina de K1 funcionar. Então, intertravamento é uma lógica de segurança, tá? O intertravamento aqui, ó, tá vendo? Ó, S1 aberto, fechado do outro lado. S2 aberto, fechado do outro lado. Intertravamento de entrada é totalmente desnecessário. Por quê? Porque não existe. Você mantém a integridade da lógica, né, de acionamento de um motor elétrico, né, como responsável por isso os contatos de auxiliares de botoeiras, que são contatos frágeis. Né? Já esses contatos auxiliares dos contatores são mais robustos, então fazem toda a diferença. Então, os motores de indução trifásicos, né, com rotor de gaiola, têm a corrente de partida na ordem de 3 a 9 vezes o valor da corrente nominal. Né? Trata-se de um valor elevado que acarreta significativamente, né, uma queda de tensão nas instalações que alimentam os motores. E a título de curiosidade, né, a ABNT NBR 5410, que é uma norma, né, de instalações elétricas de baixa tensão, estabelece uma queda de tensão máxima de 4% para qualquer equipamento alimentado a partir de uma rede pública de baixa tensão. Então já admite que você vai ter uma queda na rede de 4%. Durante a partida do motor, já é admitido uma queda de tensão de 10%, garantindo que os demais equipamentos da instalação se mantenham dentro da faixa estabelecida. Sempre que possível, a partida de um motor trifásico tipo gaiola deverá ser direta, por meio de contatores, do jeito que a gente está fazendo. Né? E devemos ter em conta, né, que para um determinado motor, as curvas de conjugados, né, e correntes serão fixas, independente da dificuldade de partida para uma tensão constante. No caso em que as correntes do motor forem elevadas, né, então vai poder, né, ocorrer uma queda de tensão no sistema de alimentação e, em função disso, vai provocar interferência de equipamentos instalados no sistema. Sistema de proteção como cabos e contatores, né, deverá ser superdimensionado, ocasionando um custo elevado. No caso, motor de corrente muito elevada, né? Pode haver imposição das concessionárias de energia elétrica que limitam essa queda de tensão na rede geral, né? Se você tiver motor que consuma muito, ele vai produzir uma queda geral na rede. Muitas vezes, né, sobre o ponto de vista econômico, a partida indireta é mais conveniente, né, pois reduz a tensão de alimentação. Né? Então você parte indiretamente, você parte com pouca potência, depois que ele sai da inércia, você aumenta a potência, com a redução da corrente de partida, evitando aspectos negativos de queda de tensão na alimentação. Sistemas mais utilizados são as chaves estrela-triângulo, chave compensadora, né? Você parte em 380, aí você vai lá e troca para 220. Sistema chave em sistema série paralelo e partida eletrônica, no caso usando soft start ou também inversor de frequência. Então, uma partida de um comando elétrico estrela-triângulo, né, vai utilizar no mínimo 3 contatores, né, K1, K2 e K3, e um temporizador. Tá vendo? Que aí ele vai utilizar, né, K1 e K2 e vai fazer triângulo, partida em triângulo, e vai usar K2 e K3 para fazer um fechamento em estrela. Ok? Ele parte em estrela, depois entra em triângulo. As principais vantagens da utilização da chave estrela-triângulo serão o custo, né, que vai ser baixo,
Não há limite quanto ao número de manobras, você pode fazer isso várias vezes. Tá? Os componentes ocupam pouco espaço, a corrente da linha, né, de partida vai ser reduzida, e as principais desvantagens são, né, só é aplicado, né, a motores com 6 terminais disponíveis. Se tiver motor de 12 pontas ou menos, você não vai conseguir. A tensão de, a não ser que você faça fechamento para sobrar 6 terminais, né? 3 ou 6 terminais. A tensão de linha deve coincidir com a tensão em triângulo do motor, né, com a corrente de partida reduzida para aproximadamente 1/3 da corrente nominal. Reduz-se também, né, o momento de partida para 1/3, então você perde o torque do motor. Caso o motor não atinja pelo menos 90% de sua capacidade nominal, o pico de corrente na comutação estrela para triângulo será como se fosse uma partida direta, o que se torna prejudicial aos contatos dos contatores, né? Não faz nenhuma vantagem para a rede elétrica. Tá? Então, falando sobre partida direta, partida, comando de reversão, estrela triângulo. Estrela triângulo a gente vai deixar para montar isso outro dia, tá? Mas hoje nós faremos partida direta sem retenção, partida direta com retenção para entender oficialmente a função do contato auxiliar de retenção da bobina e comando de reversão de motores, ok? Então nós vamos fazer vamos rever essa primeira atividade, né, e vamos fazer as outras atividades. Eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer uma pausa